Qual é a diferença no tratamento da degeneração macular seca e da degeneração macular úmida? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista focado na área da retina. No dia de hoje nós vamos falar mais sobre esta doença que é cada vez mais comum, mais importante, que é a degeneração macular relacionada à idade. O porquê que é tão importante? As pessoas estão vivendo cada vez mais, então as doenças relacionadas à idade acabam aparecendo. E como não existe um método ainda muito eficaz para prevenir este tipo de situação, afinal de contas é uma espécie de desgaste do organismo, a doença vai se tornando cada vez mais comum. Recentemente nós fizemos um vídeo aqui no canal bem detalhado explicando a diferença da degeneração macular úmida para a degeneração macular seca. A degeneração úmida também é chamada de exudativa, mas só resumindo aqui, então, a grande maioria das pessoas que tem a degeneração macular tem no tipo seco, ou seja, 85 a 90% das pessoas que tem a doença tem no tipo seco, que é uma forma mais lenta, é uma forma que vai piorando aos pouquinhos, não costuma de um dia para o outro causar problemas, mas requer atenção. E a forma exudativa ou forma úmida, também chamada, é uma forma bem mais agressiva. Às vezes há pacientes que relatam que até achavam que enxergavam normal e então de um dia para o outro perceberam uma perda muito grande na visão, às vezes achando até que era um descolamento de retina, alguma outra coisa, mas não pode ser uma forma mais grave da degeneração exudativa, apesar de que, diferente do descolamento de retina, por exemplo, onde acaba preteando, escurecendo toda a visão quando a doença está muito avançada, na degeneração macular a doença geralmente afeta só a parte central, a mácula, ou seja, causa dificuldade para a leitura, dificuldade para reconhecer pessoas e a visão vai piorando até formar uma mancha no centro da visão. Mas no iniciozinho, às vezes até é difícil perceber que há algum problema. Muitas vezes as pessoas percebem também a metamorfopsia, que é uma ondulação, é uma espécie de tortuosidade que vai se formando na imagem. Então, é claro, para saber qual é a forma que você tem, você precisa consultar com o médico. No exame, principalmente de OCT, a forma seca vai mostrar ali as drusas, vai mostrar algumas alterações, principalmente na retina externa, às vezes alguma atrofia da retina também. E a forma úmida vai mostrar exatamente líquido, ou seja, a retina vai estar inchando, vai estar edemaciada devido à presença de uma membrana neovascular, que é um vasinho que se forma embaixo da retina de forma anormal e este vaso vai ali soltando muito líquido, às vezes até sangra junto à retina e isto prejudica muito a visão e pode prejudicar inclusive de um dia para o outro. Então, na dúvida, sempre mantenha o acompanhamento com o oftalmologista, mas vamos agora ao que interessa, que é o tratamento. O tratamento é completamente diferente. Como a maioria das pessoas tem a forma seca, o tratamento ele tem que ser crônico, afinal de contas a doença ela é crônica e se resume basicamente em duas formas, principalmente aqui no Brasil, onde nós ainda não temos a terceira forma de tratar a degeneração macular. Já vou explicar para vocês. Antigamente nós tínhamos apenas as vitaminas na fórmula AREDS, na fórmula do AREDS 2, na verdade, que é o último estudo que saiu e que mostrou que as vitaminas, se tomadas nessa dose correta, muitas vezes associadas a luteínas e a xantina, acabam deixando a doença mais lenta, ou seja, as vitaminas não conseguem melhorar a degeneração macular, mas conseguem fazer com que a doença não avance tão rápido. Então, primeira coisa, o uso das vitaminas, evitar uma exposição excessiva ao sol, se for ao sol usar um óculos escuro, evitar de fumar, o tabagismo é um grande veneno para muitas coisas, mas para quem tem degeneração macular ele acelera a doença. E atualmente então nós temos aqui no Brasil e também na Europa e nos Estados Unidos o tratamento com fotobiomodulação através do aparelho Valeda, que é um aparelho que utiliza a luz em um comprimento de onda especial para estimular o funcionamento das mitocôndrias, ou seja, ali das célulazinhas da retina, para que aquelas células que estão sofrendo consigam trabalhar de uma forma mais eficaz, evitando uma morte celular tão acelerada e muitas vezes até melhorando um pouco a visão do paciente. Eu falei que existe uma forma de tratar a degeneração que ainda não existe no Brasil, realmente são as injeções para a degeneração seca, o que é conhecido são as injeções para a degeneração úmida, que eu vou falar daqui a pouco, mas nos Estados Unidos existem também as injeções para a degeneração macular do tipo seco. Em muitos países elas ainda não foram aprovadas porque elas não conseguem melhorar a visão. Elas são indicadas em pacientes que têm
a atrofia geográfica, que é uma morte muito importante de células, para deixar esta atrofia geográfica mais lenta. E sim, existem pacientes onde é possível até estancar o aumento da atrofia geográfica com as injeções intravítreas para a degeneração macular do tipo seco. Provavelmente este tratamento chegará ao Brasil nos próximos anos, mas o que nós temos hoje em dia de injeção e que já é muito conhecido são as injeções intravítreas de anti-angiogênico, que são o tratamento não apenas para a degeneração macular relacionada à idade, mas também para edema macular de outras causas, como a oclusão venosa, diabetes, por exemplo. E aí sim é um tratamento muito efetivo, principalmente quando é iniciado logo no início, então é importante acompanhar, é importante ficar atento aos sintomas, porque se surgir algum embaçamento, alguma mancha, alguma tortuosidade na imagem, o médico certamente vai solicitar o exame de OCT e lá vai aparecer então junto à degeneração que existe uma área inchada, uma área demasiada da retina, e aí nesta situação está indicado o tratamento com as injeções intravítreas de anti-angiogênico. Hoje em dia, felizmente, nós temos várias medicações aqui no Brasil, como o Vabysmo, o Eylea HD, o Eylea, o Lucentis, e com estas medicações nós conseguimos controlar e até melhorar a visão na grande maioria dos pacientes. É claro, pessoas respondem melhor, pessoas respondem pior. Se demorar demais para fazer o tratamento, às vezes a resposta não é legal, mas o tratamento deve ser feito da melhor forma possível, lembrando que não é apenas uma injeção. Hoje em dia é utilizado o protocolo Tratar e Estender, no qual nós realizamos uma injeção mensal nos 3 primeiros meses e conforme o paciente vai melhorando, nós vamos aumentando o intervalo entre as aplicações, 2, 3, 4, 5 meses, e se discute se o paciente chegar até 5 meses de intervalo sem precisar de injeção, então é possível pensar em parar o tratamento, mas sempre monitorando de perto para possíveis recidivas da doença. Se você tiver mais dúvidas sobre o tratamento da degeneração macular ou algum outro assunto da retina, aproveite para deixar um comentário. Se precisar de algum tratamento, marque uma consulta conosco aqui na clínica. Um abraço e até o próximo vídeo.